Tá chovendo, irmãos? Não tá chovendo pouco, né? Vamos orar para que não chova enquanto a gente prega, para ficar um pouco mais fácil para a gente se escutar, amém? 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 Então nós vamos para a nossa palavra de hoje. Você abra a sua Bíblia comigo aí em Filipenses. Carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, no verso 6. Filipenses capítulo 4, verso 6. Deixa para mim só a capa aqui por enquanto, Estevão. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Nós estamos nesse primeiro mês de janeiro trabalhando com uma série sobre encorajamento. E hoje a gente vai falar um pouco sobre ansiedade, amém, irmãos? Nosso tema hoje é esmague a ansiedade. Filipenses capítulo 4, no versículo 6 em diante. Ajuda nós aí, Jesus, com essa chuva. Segura ela um pouquinho para facilitar para nós, né? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Encontramos, irmãos? Amém? Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí e oremos ao nosso Deus. Pai, nós queremos te dar graças por essa noite, Senhor. Te dar graças porque nós podemos estar aqui, Senhor, diante de Ti, reunidos como igreja, para louvar e bendizer o Teu santo nome, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa falar conosco através da Tua palavra essa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos edificar, nos exortar, nos consolar. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, Ele possa se mover aqui no nosso meio, Senhor. Que Ele possa sondar corações, que Ele possa quebrar corações duros, que Ele possa convencer o Teu povo, convencer a todos nós, Senhor, dos pecados ao qual talvez nós estamos cometendo, Senhor. Senhor, nós te pedimos, fala conosco, glorifica o nome de Jesus aqui nesse lugar, Pai. Assim nós te pedimos, Senhor. Amém, amém e amém. Então nós vamos falar sobre ansiedade, irmãos, amém? E o nosso intuito aqui é levar você durante esse ano de 2024, que recém está começando, é a você literalmente, irmão, esmagar a ansiedade. Se eu perguntasse aqui para você, tem alguém aqui que é ansioso? Pode erguer a mão, irmão, essa é a hora que você participa comigo. Tem alguém aqui que é ansioso? Temos pessoas ansiosas aqui. E quem não ergueu a mão, não ergueu só porque não quis erguer, porque você é ansioso também. Tem alguém aqui que está ansioso por conta de uma situação específica? Diana, claro, Diana vai ganhar neném daqui a pouco, né? Ela está ansiosa para ver o neném dela. Então nós temos aqui pessoas ansiosas e pessoas que estão ansiosas por uma situação específica. E veja bem, irmãos, é para você que eu vim pregar hoje, amém? Para você que é ansioso, para você que é ansiosa, para você que está ansioso ou para você que está ansiosa, eu quero pregar para você hoje. Então que você possa abrir o seu coração para aquilo que a gente vai falar aqui, amém? Amém, ansioso? Quem vai pregar para você é um ansioso. E ele vai pregar para você sobre ansiedade. Então veja bem, Deus vai usar um pecador para ensinar você a fugir desse pecado. Isso só a graça de Deus é capaz de fazer nas nossas vidas, amém, irmãos? Então que você possa esse ano esmagar a ansiedade, irmão. Quando nós lemos esse texto, a carta de Paulo aos Filipenses é uma carta escrita da cadeia. Paulo está preso aqui quando ele envia essa carta aos Filipenses. Como a maioria das cartas de Paulo são escritas de dentro da cadeia. Paulo ele está numa prisão, irmão. E olha que engraçado isso. Quem vai ensinar a igreja de Filipos e a nós
a não andar ansioso, é um homem que tinha tudo para viver ansioso. Paulo, irmãos, ele tinha todos os motivos para ser um homem ansioso. Você imagina, ele está preso, ele está acorrentado, ele, estando preso, está dentro da cadeia, escrevendo cartas para direcionar a igreja, para ensinar a igreja. Aí, ó, caiu o isopor, ajuda para nós ali, Arthur. Quem está ensinando, irmãos, aqui nesse texto sobre como esmagar a ansiedade, é um homem que está preso, que está preocupado com as igrejas, que está preocupado com o que estava acontecendo fora daquela cadeia. E Paulo, ele é quem vai ensinar sobre isso, é quem vai falar sobre isso. Deixa eu falar para você, se você acha que tem motivo para andar ansioso, eu tenho certeza que você não tem mais motivo do que Paulo para andar ansioso. Veja bem, irmãos, Paulo, ele tinha todos os motivos para ser um homem ansioso, todos. Paulo, irmão, ele podia ser ansioso, ele podia ser triste, ele podia ser depressivo, ele podia ser um homem angustiado. Paulo, ele podia ser essa pessoa. Você imagina, irmão, você trabalha como Paulo trabalhou e acaba a sua vida sem cabeça, sem nada, sem ninguém por perto. Paulo, ele tinha todos os motivos para ser um homem ansioso, para ser um homem triste, para ser um homem angustiado, para ser um homem depressivo. Só que nós vamos ver que Paulo é quem vai falar sobre ansiedade. Paulo é aquele que vai ensinar sobre ansiedade. E aqui, apenas para que a gente entenda um pouquinho por onde a gente vai caminhar, eu quero fazer uma introdução aqui, irmão. Preste atenção em tudo que eu vou falar, porque tudo que eu vou falar aqui é muito importante. Eu quero iniciar falando aqui sobre 3 ações que nos tornam ansiosos. Há 3 ações específicas que nos tornam ansiosos. A primeira delas, a primeira situação que nos torna ansioso, a primeira ação que nos torna ansioso, sabe qual é? Olhar para os problemas em vez de olhar para Deus. Sabe por que a maioria das pessoas está ansiosa? Porque elas olham apenas para o problema, apenas para a circunstância, e não há problema em olhar para o problema. O problema é que a maioria das pessoas olha só para o problema e esquece de olhar para Deus. E quando você olha só para o problema e esquece de olhar para Deus, você se torna uma pessoa ansiosa. Muitas vezes, irmãos, nós somos rodeados de circunstâncias, rodeados de perigos. E sabe o que acontece? Ao invés de nós olharmos para o Deus que governa as circunstâncias, o Deus que governa tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, quando nós somos rodeados por essas situações, ao invés de nós olharmos para Deus, como eu falei semana passada, olhar além do problema, sabe o que nós fazemos? Nós esquecemos de olhar para Deus e olhamos só para o problema. Nós focamos na circunstância, nós focamos na dificuldade, nós focamos no problema. E quando você esquece de olhar para Deus e olha só para o problema, você se torna uma pessoa ansiosa. A segunda ação que nos torna ansiosos, sabe qual é? A primeira, olhar para os problemas em vez de olhar para Deus. A segunda, preocupação exagerada com bens materiais. Preocupação exagerada com dinheiro. Ou gente que vive uma vida ansiosa por causa de dinheiro, por causa de bem material. Talvez esse seja um dos maiores causadores de ansiedade nos dias que nós vivemos. Muitas pessoas se preocupam demais com coisas materiais, se preocupam demais com dinheiro. Deixa eu falar algo para você, irmão. Aqueles que só se preocupam com as coisas materiais, eles vivem inquietos e sem sossego. Você já olhou, já parou para observar como é a vida de alguém que corre atrás de dinheiro dia e noite? Essa pessoa não tem paz, essa pessoa não vive, essa pessoa não desfruta da vida. Essa pessoa, ela dorme cansada, acorda cansada, ela vive cansada, preocupada. Por quê? Porque a vida dela gira em torno de dinheiro, gira em torno de bens materiais. Deixa eu falar algo para você que está aqui hoje, irmão. Se você quer ter ansiedade, se você quer ter ela como a sua parceira, vou dar uma receita para você. Você quer andar de mão dada com a ansiedade? Coloca a sua confiança no dinheiro e não coloque em Deus. Você vai arrumar uma parceira para o resto da sua vida. Você quer andar ansioso? Dá as mãos e anda confiante no dinheiro. Põe a sua confiança nas riquezas, no dinheiro e não em Deus.
Terceira ação que nos torna ansiosos. Primeira, olhar para os problemas em vez de olhar para Deus. Segunda, preocupação exagerada com as coisas materiais. Terceira, relacionamentos quebrados. Relacionamentos quebrados são um grande causador de ansiedade. Por que nós vemos jovens muito ansiosos hoje? Porque eles entram num relacionamento sem estar preparado para o relacionamento. O relacionamento não dá certo. E então eles começam a sofrer de ansiedade. Por conta de uma decepção. Relacionamentos quebrados são um causador de ansiedade. As pessoas, irmãos, elas vão fazer você sofrer mais do que as circunstâncias. As pessoas, elas têm um poder de fazer você sofrer mais do que as coisas. E aí você precisa estar preparado, sabe por quê, irmão? Porque as pessoas vão desapontar você. Elas vão. Você vai ser desapontado por pessoas. Você. Nós vamos ser desapontados por pessoas. E até aí tudo certo. A questão é como nós nos portamos quando somos, deixa eu só fugir a palavra, quando somos desapontados. Como nós nos portamos? As pessoas são desapontadas e aí elas entram num buraco, irmãos. Elas não querem mais nada com a vida. Fulano me desapontou, não quero mais nada. Só que as pessoas esquecem que as pessoas desapontaram elas. Só que ela já desapontou um monte de gente também. Você vai ser desapontado por pessoa, mas você vai desapontar um monte de pessoa. Sabe, as pessoas vão entristecer você, mas fica tranquilo, porque você também entristece as pessoas. Você já entristeceu alguém? Você já machucou alguém? É uma via de mão dupla, irmãos. Nós, ora recebemos e ora somos os causadores disso. E se o nosso olhar, irmão, ele não estiver em Cristo, se a nossa confiança está nas pessoas, se a nossa esperança estiver nas pessoas, quando as pessoas não fizerem aquilo que nós queremos, nós acabamos tristinhos, magoadinhos e dodóizinhos. Por isso, irmãos, nós precisamos estar com o nosso olhar em Cristo. Se nós não estivermos com os nossos olhos fixos em Cristo, nós caminharemos de mãos dadas com a ansiedade. Então essas três ações, elas nos tornam ansiosos. Olhar para os problemas em vez de olhar para Deus. Se preocupar demais com as coisas materiais. E os relacionamentos quebrados. Quando a gente fala de ansiedade, essa palavra aqui usada, na minha Bíblia diz preocupados, em algumas vai dizer ansiosos. Essa palavra ansiedade aqui, ela traz um sentido específico aqui, que é puxar de um lado para o outro. Esse é o sentido da palavra ansiedade. É se estar sendo puxado de um lado para o outro. Sabe? Uma hora você vai para uma direção, outra hora você é puxado para outra direção. Ou seja, as suas esperanças, elas puxam você para um lado. Só que os temores do seu coração, eles puxam você para o outro. E aí você está no meio disso. Você ora tem esperança, ora tem desesperança. E aí você está sendo puxado de um lado para o outro. E o propósito da ansiedade, tomara que não falte luz. O propósito da ansiedade é literalmente rasgar você no meio. A ansiedade traz esse sentido de ser puxado em diferentes direções. A ansiedade, irmãos, ela é sufocante. Ela sufoca. Quem sofre de ansiedade sabe disso. É como se a pessoa fosse estrangulada, sabe? Tivesse a sua respiração trancada. A ansiedade, ela é sufocante. A ansiedade, irmãos, ela rouba as forças da pessoa. Uma pessoa que sofre demais com ansiedade, ela vai enfraquecendo. Ela vai perdendo as suas forças. A ansiedade, ela sufoca, ela rouba as nossas forças. E ela nos conduz à incredulidade. A ansiedade, ela nos leva, pouco a pouco, a não crer em Deus. Pouco a pouco, a não buscar mais a solução em Deus. Pouco a pouco, a não nos voltarmos mais para Deus. Há sempre aquele debate, né? A pessoa está com isso, é falta de Deus. Não pode dizer que é falta de Deus, porque se disser que é falta de Deus, não podemos dizer que é falta de Deus, mas não podemos dizer que Deus está sobrando na vida de quem está ansioso, irmão.
A ansiedade nos conduz à incredulidade. Se você está aqui hoje e diz que é ansioso, irmão, o ano vai ser cumprido, o ano vai ser longo, você vai ter diversos desafios na sua vida, e você vai precisar literalmente esmagar a ansiedade, reduzir ela ao pó. Você vai ter que literalmente fazer com que ela perca força na sua vida. A ansiedade precisa ser esmagada por nós, irmãos. Você precisa disso. Sabe por quê? Porque se você não esmagar a ansiedade, ela acabará esmagando você. Se você não vencer a ansiedade acabará vencendo você. Como nós podemos, irmãos, esmagar a ansiedade? Como nós podemos passar esse ano que nós estamos entrando e reduzir os efeitos da ansiedade na nossa vida? Paulo vai falar sobre isso. Pastor, como eu posso esmagar a ansiedade na minha vida? Anote aí. Primeira coisa que você precisa fazer para esmagar a ansiedade: ore corretamente. Nós precisamos orar corretamente para que a ansiedade seja esmagada nas nossas vidas. Olha o que Paulo vai dizer nos versos 6 e 7. Ele vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pastor, como eu esmago a ansiedade? Você precisa orar corretamente. Você precisa ter uma vida de oração correta. Preste atenção, irmãos. Estar com o coração e a mente perturbados, preste atenção. Estar com o coração e a mente perturbados é um sintoma de que não estamos orando corretamente. Estar com o coração e a mente perturbada é um sintoma, é um sinal, está apontando para algo. A nossa oração não está correta. Aí você diz: não, pastor, mas a minha oração está correta, eu sei orar. Irmãos, deixa eu falar algo para você. Jesus, ele caminhava com 12 discípulos, 12 apóstolos. Jesus multiplicou o pão, Jesus curou enfermos, Jesus limpou leprosos, Jesus ressuscitou mortos. Só que quando os discípulos eles vão a Jesus, eles pedem uma coisa para Jesus. E o que eles pedem? Senhor, ensina-nos a orar. Veio a chuva. Nós queremos aprender a orar. E o que Jesus faz? Jesus ensina eles a orar. Jesus diz: olha, primeiro eu vou ensinar para vocês como não orar. Não façam como os hipócritas. E depois Jesus, em Mateus 6, ensina eles como eles deveriam orar. E Jesus dá aquela oração modelo, a oração do Pai Nosso. Pastor, o que tem a ver o Pai Nosso com orar corretamente? Você vai ver que a fórmula de oração que Paulo dá aqui, ela se assemelha à oração do Pai Nosso. Vamos lá. Paulo ele vai descrever a oração para quem está ansioso, usando 3 palavras. Ele vai usar 3 palavras aqui. A primeira delas: você quer orar corretamente? Você precisa adorar. Não há verdadeira oração sem adoração. A oração começa com adoração. Como começa o Pai Nosso? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. A oração que Jesus ensina, ela começa com adoração. Quando Paulo vai falar de uma oração correta, uma oração para aqueles que estão ansiosos, a primeira coisa que ele fala é sobre adoração. Como eu oro corretamente? Em primeiro lugar, adorando. Quando você olha ali para o verso 6, vai dizer assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração. Quando Paulo diz ali, sejam conhecidos diante de Deus os seus pedidos pela oração,
Esse trecho, irmãos, no original, está falando de adoração. Paulo está falando sobre adorar. No original é um termo sinônimo para adorar. Esse termo aqui ele tem uma ênfase: reverência, devoção e adoração. A oração começa com adoração. Toda oração precisa começar com adoração. O que Paulo está dizendo é que nós devemos adorar a Deus quando oramos. Nós devemos adorar a Deus quando estamos orando. Nós devemos adorar a Deus com reverência. Não é qualquer adoração. É uma adoração com reverência. Veja bem, irmãos, sempre que nos vemos ansiosos, você está ansioso? Tá? Você está passando por um tempo de ansiedade? Sabe o que está faltando na sua vida? Adoração. Sempre que você se encontrar ansioso, está faltando adoração, está faltando louvor, está faltando você engrandecer Deus na sua vida. Sempre que nós nos vemos ansiosos, está faltando adoração na nossa vida. Aí sabe o que nós fazemos? Estamos ansiosos, as circunstâncias estão à nossa volta, e aí o que nós fazemos? Nós queremos resolver o problema. Então eu preciso resolver essa circunstância, eu preciso resolver essa situação. Você não vai resolver nada. Geralmente não dá certo. Geralmente você não sai do lugar. Quando nós somos rodeados pelas circunstâncias, a primeira atitude que a maioria de nós tem é: preciso resolver isso, preciso mudar isso. A minha pergunta para você é: como Jesus fazia? Como Jesus se portava? Nós queremos resolver o problema. Só que eu vou falar algo aqui para você. Sempre que você se vê ansioso, a primeira coisa que você deveria fazer era entrar no seu quarto, fechar a porta dele, estender as suas mãos para o alto e adorar o nome do Senhor. Primeira coisa. Nós saímos querendo resolver o problema, quando deveríamos ir ao Senhor primeiramente. Pastor, o que acontece? Se eu ir primeiro para o quarto, o problema vai ser resolvido na adoração? O problema não vai ser resolvido na adoração. Ele vai continuar lá, mas o seu coração não será o mesmo coração que entrou quando entrou lá para adorar. Você não será a mesma pessoa. Veja bem, irmãos, sempre que você se vê ansioso, vá para o quarto, busque a Deus, louve ao nome do Senhor, adore Ele. Você já parou para olhar como Jesus fazia? Jesus acordava de manhã, se retirava. Ele ficava em um lugar sozinho, buscando o Pai, orando ao Pai, ouvindo as direções do Pai. Jesus tinha tempo a sós com seu Pai. E a minha pergunta para você é: você tem tido momentos de adoração? Você tem separado um tempo para buscar o Senhor? Você tem entrado no seu quarto, ligado um louvor, dobrado os seus joelhos e buscado a face do Senhor? Você tem tido um tempo a sós com Deus, buscado a Ele? Você faz isso? Você tem esse hábito? Tem tido momentos de adoração na sua vida? Deixa eu falar algo para você, irmãos. A maioria de nós não faz isso porque nós somos imediatistas. Nós queremos a solução rápida. Nós queremos que o problema se resolva rápido. E a chuva caindo. É a geração que nós dizemos, a geração do McDonald's, a geração do fast food, sabe? Eles querem ir lá pegar a comida pronta e sair. E deu. Não gasta tempo. Nós vivemos em meio a uma geração imediatista, irmãos. A geração do fast food. A geração que quer que tudo aconteça para ontem. Que quer que as coisas se resolvam num piscar de olhos. Que quer que os problemas cessem rapidamente. Essa é a nossa geração. É uma geração, irmão, que ela não consegue passar 30 minutos com Deus. Ela acha que não tem tempo para buscar. Ela não tem tempo para adorar. Ela não tem tempo para ler a Bíblia.
Irmãos, as pessoas dizem assim: é difícil para mim ler a Bíblia, porque afinal de contas eu acordo cedo, eu trabalho o dia inteiro, eu chego em casa de noite, eu tenho família, eu tenho tudo, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de buscar o Senhor. Essas mesmas pessoas, elas passam certamente mais de 30 minutos no seu celular. Não é que elas não têm tempo, é que Deus deixou de ser uma prioridade para elas. Não é que elas não têm tempo para estar a sós com Deus, é que isso já não é mais importante para elas. Uma geração imediatista, uma geração que quer as coisas para ontem. Deixa eu falar para você, se você quer de fato conhecer a Deus, se você quer de fato saber quem Deus é, você vai precisar gastar tempo. Você não conhece a Deus acordando de manhã e dizendo: Senhor, abençoa o meu dia, e dormindo no final do dia: Senhor, abençoa o meu sono. Você não vai conhecer a Deus com essa oração miserável, irmão. Você não vai. Você não vai conhecer a Deus lendo um versículo da Bíblia por dia. Você vai ter que dedicar tempo, você vai ter que gastar tempo, você vai ter que abrir mão das suas vontades. A primeira palavra que Paulo usa para uma oração correta é adoração. A segunda, súplica. Quando nós oramos corretamente, quando nós em primeiro lugar adoramos, e em segundo lugar suplicamos ou pedimos, que é o que Paulo vai dizer lá no verso 6 ainda: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica. Então veja bem, irmãos, muitos de nós vai orar e tem dificuldade com pedir para Deus. Tem pessoas que só sabem pedir, então elas vão a Deus e elas pedem. Só que tem pessoas que elas vão a Deus e elas não pedem. Oração não é só pedir, mas oração também é pedir. Nós precisamos pedir em oração. A oração também serve para que a gente peça ao Senhor. Por isso Jesus diz: olha, pedi e dar-se-vos-á. Só que para que vocês recebam, vocês precisam pedir. Tiago vai falar a mesma coisa. Ele vai dizer: olha, vocês não recebem porque não pedem. Vocês vão orar e vocês não pedem, vocês não suplicam. Oração não é só pedir, mas quando você for orar, peça. Como continua o Pai Nosso? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Nos dá o pão, Jesus. Oração não é só pedir, mas oração é pedir também. Então, se você está buscando algo, fale isso para Deus. Se você deseja algo, peça para o seu Pai. Diga: Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu estou buscando isso. Senhor, eu estou necessitando dessa situação. Charles Spurgeon, irmãos, ele diz o seguinte: substitua cada motivo de ansiedade por um motivo de oração. Substitua. Você diz que está ansioso, que é ansioso. O que tem te deixado ansioso? Ah, pastor, o que tem me deixado ansioso é isso. Sabe o que você faz? Vá para a oração e apresente isso para o Senhor, e coloque isso diante de Deus, e peça para que Deus mude essa situação. Peça para que Deus resolva esse problema. E se Deus não fizer, pastor, se Deus não fizer é porque não era o propósito dele fazer. Só que você só vai saber se Deus queria ou não fazer se você tiver a coragem de pedir. Você precisa pedir, você precisa orar, você precisa colocar isso diante de Deus. Apresente as suas necessidades a Deus em oração, apresente elas. Você entrou aqui, quando você sair daqui, apresente os seus problemas para Deus. Coloque isso diante do Senhor. Apresente as suas necessidades em oração a Deus, em vez de acumular peso de ansiedade sobre o seu coração. Uma oração correta, que esmaga a ansiedade, ela é constituída de adoração, de súplica e, em terceiro lugar, de ações de graças. Como eu oro corretamente? Quando eu adoro, quando eu peço e quando eu agradeço. Isso é oração. Oração é adoração, é pedir e é agradecer, que é o que Paulo vai dizer no final do verso 6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus
os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Você já parou para notar como termina o Pai Nosso em Mateus 6? Termina Jesus dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ações de graças. Uma oração correta é composta de adoração, de súplica e de ações de graças. Ou seja, quando você ora em gratidão, preste atenção, quando você ora em gratidão, você não está olhando apenas para frente, para aquilo que você precisa, para aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Quando você ora em gratidão, você está orando agradecendo também por aquilo que Deus já fez na sua vida, por aquilo que Ele já fez por você. E se você está aqui hoje, irmão, certamente Deus já fez muito por você. Se você está sentado aqui hoje e está chovendo, irmão, eu sempre digo que tem culto que é para crente, né? Existe o crente, o meio crente e o não crente, né? E o meio crente, existe o crente, irmão, o crente, se tiver um dilúvio, ele vem de barco. Ele remanga as barras da calça e vem de barco. Aí tem o meio crente é aquele que, se uma nuvem está vindo em Porto Alegre, diz: vai chover, hoje eu não vou no culto, né? Vai chover, afinal de contas vai chover. E existe o não crente. Não crente não está preocupado com nada, irmão, ele vem quando dá para vir. Só que o crente, irmão, o crente é aquele que Deus fez muito por ele. E ele sabe que Deus fez muito por ele. E porque ele sabe que Deus fez muito por ele, sabe o que ele faz? Quando ele vai orar, ele não consegue terminar de orar sem agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez. Não consegue. Ele não consegue terminar a oração sem agradecer. Ele não está apenas pedindo: Deus, faz o que eu preciso. Ele está dizendo: obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já me deu. Deus já fez muito por você, irmão. Ele já fez muito pela sua vida, Ele já fez muito pela sua casa. Deus já fez muito pela sua família. Você tem muito motivo para agradecer. Deixa eu falar para você, se Deus não fizer mais nada na sua vida a partir de hoje, você já tem motivo para ser grato a Deus até o final da sua vida. Até o final dela. Se Deus disser assim: não vou fazer mais nada na vida de A, B ou C, você já tem motivo para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele já fez até aqui. Já foi suficiente. Já trouxe você para a presença dEle, já salvou você, já restaurou a sua vida. Deus já fez muito por você. E deixa eu falar algo para você. O nosso Pai, irmãos, sabe o que Ele gosta? Ele gosta de ouvir dos seus filhos, os seus filhos dizendo para Ele: muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu já fez. Muito obrigado pela minha casa. Muito obrigado pela minha família. O nosso Pai gosta de nos ouvir agradecendo a Ele. Ele gosta de ver nos seus filhos um coração grato. Quando você olha, irmãos, para Lucas 17, do versículo 11 até o versículo 19, tem um milagre que Jesus opera lá, que Ele deve nos chamar a atenção. A Bíblia diz que 10 leprosos, eles vêm até Jesus. E de longe, eles pedem para que Jesus cure eles da lepra. Jesus não coloca a mão neles. Jesus não faz uma oração por eles. Jesus só diz assim: vão e se apresentem ao sacerdote. Vão lá. Porque o sacerdote era aquele que verificava se ainda havia lepra no corpo de uma pessoa. A Bíblia diz que quando Jesus manda eles irem, quando eles estão indo, eles são limpos. A lepra some deles. Só que sabe o que chama a atenção? 10 vieram buscando um milagre. O relato vai dizer que apenas um volta para agradecer. Veja bem, Jesus curou 10. Um voltou para agradecer. Sabe o que chama mais atenção? Que o que volta para agradecer, se você ler o texto, é um samaritano que não fazia parte do povo, que era alguém rejeitado pelo povo. Olha a proporção. De 10, um voltou. 10 foram curados, um voltou para agradecer. 10 receberam um milagre, um voltou para agradecer. Será que isso é diferente hoje? Será que isso mudou nos nossos dias? Quantas pessoas não teriam motivo suficiente para estar na presença de Deus agradecendo a Ele por aquilo que Ele fez? Quantas pessoas não teriam motivos suficientes para estarem cultuando a Deus hoje? Quantas pessoas?
Será que, irmãos, os nossos dias é diferente do que aconteceu com essa história desses 10 leprosos? Será que a proporção aumentou? Quando você olha para a sua vida, olha aqui para mim. Quando você olha para a sua vida, você tem orado a Deus em gratidão por aquilo que Ele fez por você? Você tem sido grato, meu irmão? Você tem sido grata, minha irmã? Quando você dobra o seu joelho para orar, você se lembra de agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez? Por tirar você da onde Ele tirou? Por fazer na sua vida o que Ele fez? Por fazer na sua casa o que Ele fez? Você lembra disso? Você lembra de dizer: Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor, eu te agradeço. Eu sei quem eu era e eu sei em quem o Senhor me tornou. Eu sei como era a minha vida e eu sei como a minha vida se encontra agora. Veja bem, irmãos, uma oração correta, ela é constituída de adoração, de súplica e de ações de graças. Pastor, o que acontece quando eu oro de forma correta? O que acontece quando eu luto contra a ansiedade em oração? 3 consequências. Há 3 consequências que vêm sobre as nossas vidas quando nós lutamos contra a ansiedade em oração. A primeira delas, a primeira consequência de lutar contra a ansiedade em oração é que nós recebemos a paz de Deus. Quando você luta contra a ansiedade em oração, sabe o que acontece? Você recebe a paz de Deus. Olha o que diz o versículo 7. O 6 diz: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. E aí vem a consequência: e a paz de Deus. Quando você luta em oração, a paz de Deus vem sobre a sua vida. Deixa eu falar para você, é a paz de Deus, não é a paz do mundo. É a paz que somente Deus pode dar. Não é a paz que esse mundo pode oferecer. Não, pastor, mas esse mundo não pode dar paz. Ele pode. Jesus falou. Jesus diz aos discípulos: deixo-vos a minha paz eu vos dou, e eu não dou como o mundo dá. Jesus está dizendo: eu vou dar uma paz para vocês que esse mundo não pode dar. Jesus está dizendo: esse mundo oferece uma paz para você. Esse mundo, ele tem uma paz para nos oferecer. Só que a paz que nós recebemos por lutar contra a ansiedade não é a paz do mundo, é a paz de Deus. A paz que o mundo dá é passageira. A paz que o mundo dá é enganosa. A paz que o mundo dá, ela tem prazo de validade. Quando nós lutamos contra a ansiedade em oração, nós recebemos a paz de Deus. E a paz de Deus, irmãos, ela não é uma paz que depende das circunstâncias. A paz de Deus não é uma paz que depende da ausência de problemas. A paz de Deus não é uma paz que depende dos homens. A paz de Deus não é a paz que depende de quem governa em Brasília, não. Veja bem, irmãos, tem muita gente enganada. Tem muita gente achando que um político ou quem lidera a nação vai trazer paz sobre as nossas vidas. Não vai. É uma falsa paz. É uma paz enganosa. É uma paz que tem prazo de validade. A paz que Cristo nos dá, ela independe das circunstâncias, independe dos problemas, ela independe dos homens, ela independe de quem governa em Brasília. Segunda consequência de nós lutarmos em oração contra a ansiedade: primeiro, recebemos a paz de Deus. Em segundo lugar, segunda consequência, recebemos uma paz que transcende a compreensão humana. É uma paz que é difícil explicar para quem não conhece o Senhor. Veja bem, nós não recebemos qualquer paz. É uma paz incompreensível para quem não conhece o Senhor. É uma paz que quem não conhece Jesus não compreende. Olha o que diz lá no verso 7. E a paz de Deus, que excede, ela vai além. Sabe, ela excede todo o entendimento. É uma paz que transcende a compreensão humana. Essa paz que Cristo dá é uma paz, irmãos, que existe mesmo em meio à dor. É uma paz que existe mesmo em meio às lágrimas. É uma paz que existe mesmo em meio ao luto. É uma paz que existe mesmo em meio até à própria morte. E essa paz só Cristo pode dar. É uma paz que você pode estar sofrendo, mas aqui dentro você tem paz. Que você pode estar chorando aqui fora, mas aqui dentro você tem paz.
que você pode ter perdido alguém importante para a sua vida aqui fora, mas aqui dentro você tem paz. É uma paz que transcende toda a compreensão humana. É uma paz que você pode estar em meio a tempestades terríveis do lado de fora, mas aqui dentro você está em paz. E as pessoas, elas olham para você e elas dizem: como essa pessoa, mesmo passando por tudo isso, consegue ter esse tipo de atitude? Como pode? Ela está sofrendo, ela perdeu alguém importante, ela está doente, ela está chorando, a vida dela está terrivelmente falida, bagunçada, mas ela tem paz no seu interior, ela ainda consegue sorrir, ela ainda consegue se alegrar. Essa é a paz que Cristo nos dá, irmão. É uma paz que ela transcende a compreensão humana. Que você pode estar sofrendo tempestades terríveis aqui fora, mas aqui dentro tem paz. Aqui dentro tem bonança. Aqui dentro tem calmaria. Essa paz aqui, irmãos, é a paz que os mártires sentiam quando eram martirizados em nome de Jesus. É a paz que os mártires sentiam quando estavam à beira da morte. Você imagina? Você está com a sua cabeça em uma guilhotina, sabendo que você vai morrer, que se você não negar a Cristo, você perderá o pescoço literalmente, e você optar por perder o pescoço, e ainda perder o pescoço alegremente. Os mártires morriam assim, os apóstolos morreram assim, eles eram martirizados, mas o coração deles estava em paz. Quando nós olhamos para esse Paulo, que escreve a maioria do Novo Testamento, que está falando aqui sobre ansiedade, esse Paulo aqui que esteve preso em boa parte da sua vida, Paulo, irmãos, ele havia recebido essa paz que transcende a compreensão humana. Paulo, ele tem a sua cabeça decapitada. Paulo, ele perde a cabeça por pregar o evangelho. Ele perdeu a sua cabeça. Só que olha isso, Paulo, ele caminha, ele vai ao caminho da guilhotina, irmãos, de uma forma assustadora para nós. Olha como Paulo, ele vai caminhar para a guilhotina. Põe para nós 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 a 8. Olha como Paulo caminha para a morte. Provavelmente 2 Timóteo é um dos últimos escritos de Paulo. Aqui Paulo ele sabe que vai morrer. Ele sabe que a sua vida está acabando. E olha que Paulo escreve para Timóteo: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Ele está dizendo: Timóteo, vou morrer, cara. A minha vida, eu estou indo para o final, agora eles vão acabar comigo mesmo. O tempo da minha partida chegou. Põe o verso 7. Olha o que ele diz, irmãos. Isso aqui é para crente. Ele diz: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Verso 8. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo caminha para a guilhotina. Ele está à beira de perder o pescoço. Paulo foi decapitado, irmãos. Ele teve a sua cabeça arrancada, separada do seu corpo. Ele caminha para a guilhotina dizendo: eu sei que o meu tempo está chegando. Eu combati o bom combate, eu cumpri a carreira, eu guardei a fé. Acabou o meu tempo aqui, eu estou em paz. Isso é consequência, irmãos. É consequência de andar com o Senhor. É consequência de lutar contra a ansiedade em oração. Deixa eu falar algo para você que entrou aqui. A tua vida pode estar uma bagunça, irmão. Sabe? A tua vida pode estar uma bagunça. Você pode estar afundado em problemas. Pode estar dando tudo errado na sua vida. O ano começou para você e parece que vai ser um ano de trevas. A tua vida pode estar uma bagunça. A sua vida pode estar toda destruída. Mas deixa eu falar algo para você. Mesmo uma bagunça, mesmo a sua vida estando toda destruída, você está aqui hoje, deixa eu falar, você pode experimentar dessa paz que eu estou falando para você. Você pode desfrutar dessa paz que transcende toda a compreensão humana. Você pode desfrutar dessa paz que somente Deus pode dar.
Você pode desfrutar da verdadeira paz. A sua vida pode estar em trevas, mas o Senhor pode dar verdadeira paz para você. Deixa eu falar para você, somente Deus pode dar verdadeira paz para você. Somente Deus. Somente Deus pode dar verdadeira paz para você. A terceira consequência de lutar contra a ansiedade em oração é que nós recebemos a paz que monta a guarda ao nosso redor. Olha o que diz o fim do verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, nós recebemos uma paz que guarda o nosso coração, uma paz que guarda a nossa mente. Essa palavra guardar aqui, esse verbo guardar, ele é um termo militar, sabe, de montar guarda. Fala a respeito de um sentinela, de um soldado, que ele está de vigia, na torre de vigia, e ele está lá protegendo a cidade, guardando a cidade, para que a cidade não venha a ser atacada, para que a cidade não venha a ser destruída. Guardar traz essa ideia de um sentinela, de um soldado, que está na torre de vigia, protegendo a cidade. Filipos era uma cidade militar. Filipos era a cidade mais importante do Império Romano. E Paulo, como um bom pregador do Evangelho, ele sabe contextualizar. Ele pega algo da cultura, ele contextualiza esse algo e ele aplica na vida da igreja. O que Paulo está dizendo aqui é que a paz de Deus é como um exército nos protegendo dos problemas internos, externos e dos temores internos. É isso que Paulo está dizendo. A paz que vocês receberam é uma paz que ela é como um exército. Ela guarda o coração de vocês, ela guarda a mente de vocês, porque a mente e o coração de vocês estão continuamente sendo atacados. Satanás está continuamente atacando a mente, atacando o coração. E quando nós recebemos essa paz guarda o nosso coração, ela protege o nosso coração, ela nos cerca e nos protege dos ataques do maligno. A paz de Deus guarda o coração dos sentimentos errados, e ela guarda a nossa mente de pensamentos errados. Você quer esmagar a ansiedade no ano de 2024? Ore corretamente. Segunda coisa que você deve fazer para esmagar a ansiedade no ano de 2024, além de orar corretamente, você precisa pensar corretamente. Você precisa pensar de forma correta. Olha o que vai dizer o verso 8 de Filipenses. Filipenses 4:8 vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Veja bem, se você quer esmagar a ansiedade, além de orar corretamente, você precisa pensar corretamente. Você precisa pensar de forma bíblica. Redobre a sua atenção aqui. Uma das coisas mais importantes da sua vida, sabe qual é? O que passa na sua cabeça. Sabe qual é uma das coisas mais importantes da sua vida? Aquilo que você pensa. Aquilo que passa na sua cabeça diariamente. Isso não é brincadeira. O que você pensa não é brincadeira. O que passa na sua cabeça não é brincadeira. Preste atenção no que eu vou dizer para você aqui. Semeie um pensamento e colha uma ação. Quando você semeia um pensamento, você colhe uma ação. Quando você semeia uma ação, você colhe um hábito. Quando você semeia um hábito, você colhe um caráter. Quando você semeia um caráter, você colhe um destino. Vou repetir para você prestar atenção. Semeie um pensamento. Quando você semeia um pensamento, você vai colher uma ação, porque o que você pensa se torna o que você faz. Semeie um pensamento, colhe uma ação. Semeie uma ação e colhe um hábito, porque o que você faz, pouco a pouco se torna o hábito da sua vida. Quando você semeia um hábito, você colhe um caráter. Você vai moldar quem você é.
Quando você semeia um caráter, você colhe um destino. Preste atenção. O que você pensa determinará aonde você vai terminar. Preste atenção. O que você pensa determinará aonde você acabará. O seu destino começa nos seus pensamentos. O que você pensa determinará aonde você vai terminar a sua vida. Eu vou perguntar mais para frente como forma de aplicação, mas eu já vou adiantar aqui. O que você tem pensado? O que está passando na sua cabeça? O que você tem pensado constantemente? Deixa eu falar algo para você. Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. É na mente que você ganha a guerra, ou é na mente que você perde a guerra? É na mente que você vence, ou é na mente que você perde? Tudo começa na mente. O que passa na sua cabeça é importante. O que você pensa é importante. Não à toa Paulo vai dizer em Romanos 12: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque uma mente que não é transformada, ela acabará em maus lençóis. Uma mente que não está sendo transformada continuamente pela palavra, ela acabará em maus lençóis. Ah, pastor, não é assim. É assim. É assim. Existe uma guerra pela sua cabeça. Existe uma guerra por aquilo que você pensa. Uma guerra. E talvez você ache que não, mas é mais espiritual do que você pensa. O que a Bíblia diz? Que o diabo, nosso inimigo, ele usa dardos inflamados. Para quê? Para ferir o nosso corpo? Não. Ele está continuamente alvejando o que pensamos, alvejando a nossa mente. Ele está continuamente lançando dardos inflamados, colocando pensamentos distorcidos, lançando pensamentos errados. Existe uma batalha pela tua mente, meu irmão. Existe uma batalha, há uma luta pela tua mente. E o maior interessado em controlar a sua cabeça é o diabo. O diabo quer a sua cabeça. Porque se o diabo tiver o que você pensa, ele tem você por completo. Se o diabo tiver a sua mente, ele tem você. Ele controla a sua vida. O diabo quer a sua cabeça. Deixa eu falar algo para você aqui. O diabo quer os seus pensamentos. Você pode estar sentado aqui, o diabo pode estar alvejando a sua mente aqui enquanto eu prego. Eu estou pregando aqui, e o maior interessado em que você não ouça o que eu estou pregando é o diabo. Ele está aqui trabalhando, alvejando a sua mente, colocando pensamentos distorcidos, distraindo você, para que você não receba a palavra de Deus. Ele quer a sua cabeça, ele quer a sua mente, ele quer a minha mente. O diabo quer a nossa mente. Ele luta continuamente pelos nossos pensamentos, por aquilo que pensamos. Eu quero aqui falar para você de 7 marcas de um pensamento correto. Você vence, esmaga a ansiedade pensando corretamente. E Paulo, ele vai nos dar 7 marcas de um pensamento correto. Primeira delas, primeira marca de um pensamento correto: pense naquilo que é verdadeiro. Pense no que é verdadeiro. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Pensem naquilo que é verdadeiro. Verdadeiro aqui significa em oposição a tudo aquilo que é irreal, em oposição a tudo aquilo que é insubstancial, em oposição a tudo aquilo que é falso. Olha só, talvez você não saiba do que eu vou falar aqui. Isso aqui é muito importante. Você sabia que 92% de tudo aquilo que ocupa a mente das pessoas, levando elas à ansiedade, 92% daquilo que ocupa a mente das pessoas, levando elas à ansiedade. Olha isso. Aquilo que conduz as pessoas à ansiedade, 92% são coisas imaginárias, que não aconteceram. São coisas que nunca aconteceram, coisas que você nunca viveu. Você sabia que 92% daquilo que ocupa a mente das pessoas, levando elas à ansiedade, são coisas que nunca aconteceram ou que está fora do controle delas? Então o que nos leva à ansiedade na maioria das vezes? Coisas que não podemos controlar. Nós ficamos ansiosos por problemas que não podemos resolver. As pessoas ficam ansiosas por coisas que elas nunca viveram, irmãos.
coisas que elas nunca passaram, coisas que elas nunca sofreram. É assim porque eu já vivi isso várias vezes. Irmão, quando eu tinha 22 anos, eu fraturei minha perna jogando futebol. Fraturei, quebrei canela, quebrei tornozelo, quebrei tudo. Quebrei toda a perna direita, do joelho para baixo. E aí passa por aquele processo, né? Cirurgia, recuperação e revisão. E aí eu fiz a cirurgia, fiquei 30 dias, pouco menos em casa. E eu precisava fazer a revisão do curativo. Só que o médico, quando fez a cirurgia, ele disse: ó, não pode abrir o curativo da perna. Só abre quando vier fazer a consulta de revisão. E a gente viu que tinha sangue no curativo, porque era uma tala. E aí a tala não era fechada e tinha sangue. E aí a gente diz: ah, olha, isso é perigoso, né? Pode infeccionar. Vai que apodrece a perna, né? Você já parou para pensar que a gente não estudou para ser médico, mas a gente vai no médico, o médico dá um diagnóstico, a gente diz: mas eu acho que o médico está errado. Vou tomar esse remédio aqui. A gente tem esse costume, né? A gente não estudou para o negócio, mas a gente tem uma opinião para isso. Tá cheio de gente assim hoje, irmão. Você já viu que tem gente que fala sobre medicina e nunca estudou para medicina? Tem gente que fala de saúde e nunca estudou sobre saúde. Tem gente que fala de política e nunca leu um livro de política. Só que eles são os entendidos numa coisa que eles não têm nenhum conhecimento. E a gente estava lá, eu acho que vai apodrecer a perna, e agora, meu Deus do céu. Aí fomos para a revisão, né? De cadeira de roda, né? Chega lá, aí o médico veio lá e ele começa a abrir a tala. E aí ele abriu a tala, eu ainda era mais moço, né, irmãos? A minha pressão baixou assim, Aí o médico veio e fez um procedimento lá, baixou a cabeça e tal, tinha baixado a pressão. E o que aquele médico me falou lá atrás, eu nunca mais esqueci. Ele disse: cara, calma. Tu tá sofrendo por antecipação. Tu tá pré-ocupado. Tu nem viu o que aconteceu e tu já está passando mal. Tu nem viu a situação e tu já está desmaiando aí. A maioria de nós é assim, irmãos. A maioria de nós sofre por coisas que não viveu. A maioria de nós está ansioso por situações que nós não podemos controlar. E Satanás, ele pega essas situações e ele fica ali martelando na nossa cabeça, querendo corromper os nossos pensamentos com mentiras. Ele fica ali macetando a nossa cabeça, macetando a nossa mente. E muitas vezes nós acreditamos. Muitas vezes nós acreditamos na mentira do diabo. Muitas vezes Satanás, ele tem êxito em mentir a nós. E sabe o que acontece? Toda vez que você crê em uma mentira de Satanás, Satanás, ele senta no trono da sua mente, ele começa a controlar a sua vida. Todas as vezes. Aí vem o pânico, aí vem o medo, aí vem a depressão. Tudo começa por aí. Ele senta ali e ele começa a exercer o seu trabalho. Primeira marca de um pensamento correto: pense em tudo aquilo que é verdadeiro. Segunda marca de um pensamento correto: pense em tudo aquilo que é respeitável. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável. Respeitável aqui traz uma ideia, preste atenção, de alguém que vive nesse mundo com uma profunda consciência de que todo o universo inteiro, ele é um santuário. E que nós estamos continuamente diante de Deus em culto. Respeitável é trazer esse sentido de que Deus, ele está nos vendo, porque Deus está nos vendo. Imagine aqui comigo, um telão de LED aqui, sei quantas polegadas, e ali naquele telão, você pensa, e o que você pensa é retransmitido naquele telão. A inteligência artificial, né? Você está aqui pensando, e o que você pensa está sendo reproduzido lá. E aí o que passa lá, Deus está aqui sentado no trono, vendo tudo que passa na sua mente. Respeitável fala a respeito disso, de você ter a consciência de que você está diante de Deus o tempo inteiro. Veja bem, não é uma ilustração. O que você pensa passa em um telão e Deus está vendo o que você está pensando, porque Deus sabe o que você está pensando. Deus sabe o que passa na sua mente. Deus sabe exatamente aquilo que você pensa. Nós precisamos, irmãos, de pensamentos respeitáveis. O que isso significa? Significa que a gente precisa enterrar a cabeça debaixo de um buraco? Não. Não significa que você enterre a sua cabeça debaixo de um buraco para evitar tudo que é desagradável.
significa que você não dedica tempo a coisas desonrosas. Sabe? Você não dá tempo para coisas desonrosas. Para que coisas desonrosas ocupem a sua mente. Para que coisas desonrosas ocupem os seus pensamentos. Você não dá tempo para isso. Isso fala de pensamentos respeitáveis. Você cuida do que você assiste na TV. Você cuida que canal você olha. Você cuida que programas você olha. Porque se você não cuidar, você vai começar a pensar. E se você começar a pensar, daqui a pouco isso controla você. Como eu falei no primeiro culto do ano, para quem não veio, não olhe o BBB, porque isso vai acabar com o seu cérebro. Ali há uma plena corrupção daquilo que nós somos. E aquilo forma a mente de uma pessoa. São coisas, irmãos, que nós não devemos gastar tempo, são coisas desonrosas. O que é esse programa que a Globo passa? É um programa totalmente desonroso. Não vai edificar você em nada. Não vai fazer você pensar em nada que você seja mais santo. Então você não perde tempo com isso. Por quê? Porque você quer ter pensamentos respeitáveis. Terceira característica de um pensamento correto: verdadeiro, respeitável, justo. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo. Justo aqui fala de uma relação correta com Deus e com os homens. Isso é ser justo. Fala de pensar em ter uma relação correta com Deus, mas também uma relação correta com os homens. Preste atenção. O contrário disso, irmãos, o contrário de pensamentos justos é os pensamentos que nós encontramos em homens iníquos, em homens pecadores que maquinam o mal na sua cama. Leia Provérbios que você vai entender de quem eu estou falando. O homem iníquo, que ele planeja o mal antes de levantar da sua cama, que ele não tem pensamentos justos. Quarta característica de um pensamento correto: verdadeiro, respeitável, justo e puro. Paulo vai dizer: pense em tudo aquilo que é puro. A palavra puro aqui, o original dela é hagnos, que significa, que descreve o que é moralmente puro e livre de manchas. Preste atenção aqui de novo. Pensamentos puros fala de não ter manchas, de pensamentos limpos. Olhe isso, irmãos. Se você tiver pensamentos puros, você vai ter atitudes puras. Porque o que você pensa, automaticamente vai se tornar aquilo que você faz. Se você tem pensamentos puros, você vai ter atitudes puras. Mas ninguém consegue por muito tempo ter pensamentos impuros e ter atitudes puras. Veja bem, ninguém consegue por muito tempo estar com a mente totalmente depravada e pensando coisas que não glorificam a Deus, sem que isso a curto prazo se torne a realidade da vida dela. Pensamentos impuros rapidamente se tornam em práticas impuras. Então, se você está tendo a sua mente corrompida por esse tipo de pensamento, vá aos pés de Jesus, confesse o pecado, porque senão logo você estará concretizando isso. Deixa eu falar para você, uma hora a casa cai. A casa cai. A casa sempre cai. Uma hora a casa cai, irmão. Nós ficamos aqui tendo pensamentos impuros. E aí nós escondemos daqui, escondemos de lá, maquiamos daqui. Só que uma hora a casa cai. Uma hora aquilo que está aqui desceu para cá e vem para a nossa vida. Uma hora a casa vai cair. Preste atenção. Você já viu alguém caído da graça? Você já viu alguém, vou falar a palavra que a Bíblia fala, desviado? Você já viu alguém que se desviou? Que você disse assim: meu Deus, como essa irmã se desviou, era uma bênção. Congregava, servia, louvava, pregava, fazia, e acontecia, agora está desviada. Que irmão abençoado, como esse irmão está desviado. Ele pregava, ele orava, ele orou e pessoas foram curadas, e agora ele está vivendo essa vida aí totalmente depravada. Você já viu alguém assim? Eu já vi vários. Vários, irmãos, vários. Só que preste atenção, quando você vê alguém caído, sabe, alguém que está caído no pecado, que caiu da graça, essa pessoa não caiu quando ela saiu do culto da porta para fora. Essa pessoa está caída, ó. Ela caiu há muito tempo.
há muito tempo ela está caída. Há muito tempo ela já estava longe de Deus. Há muito tempo a sua mente já estava com pensamentos impróprios. Há muito tempo o seu coração já estava longe do Senhor. Há muito tempo. Veja bem, o pecado, irmãos, a queda ela não é um acidente. A queda ela é construída, sabe? É degrauzinho por degrauzinho, degrauzinho por degrauzinho. E quando nós menos esperamos, pum, foi. Quando nós vemos alguém caído, essa pessoa já caiu há muito tempo atrás, há muito tempo antes. Seu coração já estava longe de Deus muito tempo antes. Se você, irmão que está aqui, manter a sua mente pura, você terá atitudes puras. Mas se a sua mente não for uma mente pura, rapidamente você terá práticas impuras. Quinta característica de um pensamento correto é um pensamento amável, que é o que Paulo vai dizer: pense em tudo aquilo que é amável. Amável aqui traz o significado de agradável. Pensamentos que suscitam amor. Sexta característica de um pensamento correto: tudo que é de boa fama, que é o que Paulo diz, tudo que é de boa fama. Ou seja, pensamentos favoráveis, pensamentos sem falsidade. Sétima característica de um pensamento correto: virtude. Pensamentos virtuosos. Se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Pensamentos virtuosos são pensamentos corretos, pensamentos bons, pensamentos que merecem louvor, pensamentos que inspiram a aprovação de Deus. Pensamentos corretos têm uma fonte: a palavra, a meditação na palavra. Quando você medita na palavra dia e noite, como diz o Senhor, a sua mente ela vai sendo edificada, os seus pensamentos se tornam pensamentos virtuosos. É através da meditação nas Escrituras, diária, constante, que a sua mente ela vai sendo formada, que os seus pensamentos vão sendo desenvolvidos, que pensamentos virtuosos brotam da sua mente. A minha pergunta é: como está a sua meditação na palavra? Como está, mulher? As mulheres, como está a sua meditação na palavra? Você tem meditado nas Escrituras? Você meditou nas Escrituras essa semana? Você abriu a sua Bíblia, você leu ela, você meditou nela, você deixou Deus falar com você? Você deixou com que a palavra entrasse no seu coração? Como está a sua meditação na palavra, homem? Você meditou na palavra essa semana? Você pegou a Bíblia, folheou ela, leu ela? Você meditou naquilo que Deus fala? Você tem deixado a palavra moldar os seus pensamentos, produzir pensamentos virtuosos em você? Pensamentos errados levam a comportamentos errados. Sempre. As nossas maiores batalhas, elas são travadas aqui, irmãos. Aqui, ó. Aqui na mente estão as nossas maiores batalhas. E você, como um crente, deixa eu dar um conselho para você: encha a sua mente com os pensamentos mais nobres. Encha ela. Encha a sua mente de pensamentos elevados. Não deixe com que pensamentos depravados tomem a sua mente. Não deixe com que pensamentos abjetos tomem a sua mente. Sabe quando você está sentado e do nada um pensamento depravado vem na sua mente? Se levante e mande Satanás embora. Diga: saia daqui, diabo. Eu sei que esse pensamento não procede de Deus. Eu sei que é tu que está aqui. Eu sei que é tu que está trabalhando, tentando me levar a pensar coisas erradas. Não aceite esse tipo de pensamento. Não deixe com que pensamentos depravados, abjetos, tomem a sua mente. O que tem ocupado a sua mente? O que tem ocupado a sua mente, irmão? Do que você tem enchido a sua mente? Como estão seus pensamentos? Você está pensando de forma correta? Você está tendo pensamentos verdadeiros, respeitáveis, pensamentos puros? Você está tendo esses tipos de pensamentos amável, que é de boa fama, virtuoso? Como estão seus pensamentos? Você quer esmagar a ansiedade? Ore corretamente. Você quer esmagar a ansiedade? Pense corretamente. Você quer esmagar a ansiedade? Terceira e última coisa que você deve fazer: viva corretamente. Se você quer esmagar a ansiedade, não permitir com que ela domine o seu coração, viva corretamente.
ore corretamente, pense corretamente, viva corretamente. Olha o que vai dizer o verso 9: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. O que vocês viram, o que vocês ouviram, o que vocês perceberam, vocês devem praticar. É isso que Paulo está dizendo para eles. Pratiquem o que também aprenderam, receberam, ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática. Pratiquem. Você quer vencer a ansiedade, quer esmagar ela, quer destruir ela? Pratique. Coloque em prática. Viva corretamente. Viva aquilo que a Bíblia diz. Os filipenses haviam aprendido, eles haviam recebido, eles haviam ouvido e eles haviam visto. O que eles precisavam agora? Eles precisavam praticar. Eles precisavam dar uma resposta aos ensinos de Paulo. Veja bem, você está aqui hoje, você precisa dar uma resposta, irmão, para essa pregação. Você precisa responder a isso. A sua vida precisa responder ao que nós estamos pregando aqui. Você precisa responder. Era isso que Paulo estava dizendo a eles: respondam ao que eu ensinei vocês. Respondam ao que vocês aprenderam, receberam, ouviram e enxergaram. Respondam, pratiquem. Não é possível separar atos exteriores de atitudes interiores. É impossível, irmãos, separar atos exteriores de atitudes interiores. Preste atenção. Olha como se dá a sequência do texto. No versículo 8, Paulo ele diz: vocês devem pensar em todas essas coisas. E aí ele dá uma lista de coisas que nós devemos pensar. Há uma íntima ligação entre aquilo que pensamos e aquilo que praticamos. No verso 8 ele diz aquilo que nós devemos pensar, aquilo que deve ocupar a nossa mente. No verso 9 ele diz que nós devemos praticar aquilo que ocupa na nossa mente, que nós devemos praticar aquilo que nós ouvimos. Você precisa pensar corretamente, ou seja, pensar corretamente é pensar de forma bíblica. Você precisa pensar corretamente de forma bíblica, para viver corretamente de forma bíblica. Uma coisa, irmãos, é você aprender a verdade. Outra coisa bem diferente é você praticar a verdade. E há um abismo entre essas duas coisas. Se você pegar pessoas afastadas do Senhor, elas aprenderam a verdade. Elas pregam para você. E vou dizer, algumas pregam melhor que nós. Elas conhecem mais a Bíblia até do que nós. Elas conhecem aquilo. Elas falam sobre aquilo, mas elas não vivem aquilo. Ou elas nem tentam viver aquilo. Então há um abismo entre aprender a verdade e praticar a verdade. Não basta saber a Bíblia aqui. Não basta ter fatos na mente apenas. Nós precisamos ter verdades no coração. As verdades da mente precisam descer para o coração. Não, eu sei, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz esse outro, tá, mas e aí, a sua vida, meu irmão? A sua vida. Não é que Jesus ele ensinou isso aqui, Jesus ele ensinou aquilo lá, tá, mas e a sua vida? Não, mas a Bíblia diz no versículo tal, no capítulo tal, no livro tal, mas e você? E você? E a sua vida? Esses versículos que você sabe influenciam a sua vida? O seu conhecimento está transformando a sua prática? Não, mas é que eu já li a Bíblia toda, grande coisa, grande coisa. Grande coisa ler a Bíblia toda e não praticar nada dela. E não estou menosprezando ler a Bíblia, porque eu sou alguém que vai incomodar você o resto do ano para que você leia a Bíblia. Só que eu estou dizendo que ler a Bíblia apenas sem pelo menos tentar praticar uma parte dela, alguma coisa dela, é vão.
É hipocrisia. Nós precisamos não apenas ter verdades na cabeça, fatos na cabeça, mas verdades no coração. Você precisa dar uma resposta para o Evangelho. Precisa. Você precisa dar uma resposta para o Evangelho. Veja bem, Jesus veio. Ele veio. O Deus, Ele se fez carne, Ele encarnou aqui, Jesus veio. Jesus morreu. Jesus ressuscitou, está à destra do Pai. Isso é uma realidade para nós. Nós precisamos responder a isso. Você precisa responder ao Evangelho. Eu preciso responder ao Evangelho. É preciso uma resposta, irmãos. Nós precisamos responder a uma grande necessidade de praticar aquilo que aprendemos. Talvez essa é a nossa maior necessidade, colocar em prática. Veja bem, as pessoas dizem assim, preste atenção. Nós fazemos algumas ações sociais, preste atenção nisso aqui, que isso aqui é importante. Então nós levamos comida para moradores de rua. As pessoas veem o que nós fazemos e elas dizem: isso aí é o Evangelho. O Evangelho é isso aí. Aí nós fazemos uma festa para as crianças ali, fazemos de tudo free, difícil. Aí as pessoas vão lá e elas dizem: é isso aí, é o Evangelho. Deixa eu falar para você, isso não é o Evangelho. Levar comida para morador de rua não é o Evangelho. Fazer ações sociais no bairro não é o Evangelho. Isso é uma resposta ao Evangelho. Nós estamos respondendo aquilo que nós compreendemos. Ou seja, nós aprendemos e estamos praticando. Nós aprendemos que isso é correto. O que nós estamos fazendo? Respondendo. Veja bem, você precisa responder o Evangelho. Nós precisamos responder o Evangelho. É preciso uma resposta, é preciso prática. Você precisa sair daqui hoje. Você que veio hoje aqui, você que veio debaixo de temporal, saiu da sua casa, está sentado aí ouvindo o pastor baixar o cajado, louco para ir para casa. Amanhã vão trabalhar, segunda-feira. Você precisa sair daqui hoje, irmão, preste atenção. Você precisa sair daqui hoje e ir para sua casa. Você precisa sair daqui e ir para sua casa e dizer: a partir de hoje eu vou orar corretamente. A partir de hoje eu vou pensar corretamente. A partir de hoje eu vou viver corretamente. Eu vou responder a pregação. Eu vou responder a mensagem. Eu vou esmagar a ansiedade sobre a minha vida nesse ano. A ansiedade não vai me vencer. Saia daqui hoje determinado. Responda a pregação. Responda ao Evangelho. Ore corretamente, pense corretamente, viva corretamente. Você prestou atenção no texto? Lá no verso 7, o texto vai dizer assim: e a paz de Deus. Você prestou atenção? E a paz de Deus. Aí você olha para o fim do verso 9. Paulo vai dizer assim: o que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, o que ouviram em mim, isso ponham em prática. E o Deus da paz. Espera aí, no verso 7 é a paz de Deus. Só que no verso 9 já é o Deus da paz. No verso 7 a paz de Deus estaria conosco. No verso 9 é o Deus da paz que está conosco. Sabe por quê? Porque não existe paz sem Deus. Não existe. Não existe paz sem Deus. Sem Deus é impossível alguém estar em paz. Todos aqueles que estão sem Deus estão atribulados, estão ansiosos, eles estão preocupados demais. Não existe paz sem Deus. Muitos querem. Muitos eles querem ter paz, mas eles não querem ter Deus. Está cheio de pessoas nesse mundo que eles querem ter paz, mas eles não querem ter Deus. E quando eu falo cheio, é muitas pessoas. Muitas pessoas, elas querem paz, mas elas não querem Deus. E elas nunca terão paz se elas não tiverem Deus.
Veja bem, você pode trocar de igreja, pode trocar de cidade, você pode trocar de serviço, você pode trocar de escola. Você não terá paz em nenhuma dessas decisões se você não optar primeiramente por ter Deus na sua vida. Não adianta. Não adianta. Sem Deus você não tem paz. Então, antes de você tomar alguma decisão buscando paz, busque a Deus e você encontrará paz. Porque somente em Deus nós temos paz. Você quer experimentar paz? Experimente conhecer a Deus. Você quer viver uma vida de paz? Experimente ter um relacionamento com Deus. Você quer esmagar a ansiedade durante esse ano? Você quer reduzir a ansiedade na sua vida pó? Porque ela vai vir, ela já veio. E ela vai continuar vindo todos os dias desse ano. A questão é como você vai vencer ela. Você vai esmagar a ansiedade ou a ansiedade vai esmagar você? Você vai esmagar ela através de oração correta, de pensamentos corretos e de uma vida correta, ou ela vai reduzir você ao pó? Se você deseja ter paz, conheça Deus, conheça Ele. Deixa eu falar algo para você, irmãos, aqui encerrando. Se você é ansioso ou ansiosa, eu perguntei aqui no começo, né? Quem é que é ansioso? Eu. Quem aqui está ansioso? Eu. Se você é ansioso, se você é ansiosa, vai parecer chavão de pregador pentecostal, não é, tá? Não é. Mas se você é ansioso, se você é ansiosa, você veio no lugar certo, irmão. Você veio no lugar certo. Se você é alguém ansioso ou alguém ansiosa, você veio no lugar certo. Sabe por quê? Porque esse aqui é o lugar de pessoas ansiosas. Esse aqui é o lugar de pessoas ansiosas. A igreja é o lugar de pessoas ansiosas. Sabe por quê? Preste atenção. Sabe por quê? Porque somente na igreja há um salvador de pessoas ansiosas. Somente na igreja há um salvador de pessoas ansiosas. O nome dele é Jesus. Jesus é o salvador de pessoas ansiosas. Você veio no lugar certo. Esse aqui é o lugar certo. Se você é ansioso, se você é ansiosa, se você está ansioso, se você está sofrendo de ansiedade, esse aqui é o lugar certo. Você decidiu vir no melhor lugar essa noite. Você entrou no lugar onde existe um salvador de ansiosos. O nome dele é Jesus, irmãos. Jesus é um salvador de ansiosos. E Jesus não é ansioso. Jesus não é ansioso. Você olha para Jesus, ele espera 30 anos para entrar no ministério, sabendo que ele vai ficar apenas 3 anos no ministério. Em nenhum momento ele acelera o processo. Em nenhum momento ele se desespera. Em nenhum momento ele tenta resolver do seu jeito. Jesus não é ansioso. Jesus é o salvador dos ansiosos. O Jesus que transforma a vida dos ansiosos, ele está aqui. Jesus está aqui. Jesus está aqui hoje. O salvador de ansiosos está no nosso meio. Jesus conhece você. Jesus conhece você. Jesus conhece a sua vida. Jesus conhece o que se passa na sua mente. Jesus conhece o seu coração. Jesus conhece o que preocupa você. Ele conhece o que perturba você. Jesus conhece você, meu irmão. Jesus conhece você, minha irmã. Jesus conhece você. Ele sabe exatamente o que você está passando. Jesus está aqui. Jesus conhece você. Jesus é o salvador dos ansiosos. Ele é o salvador dos ansiosos. Jesus é aquele que salva os ansiosos. Deixa eu falar para você, irmão. Deixa eu falar para você, irmã. Jesus é maior que a sua ansiedade. Jesus é mais poderoso que a sua ansiedade. Jesus é maior que as suas preocupações. Jesus é maior que aquilo que tem afetado o seu coração. Jesus é maior que os seus problemas. Jesus é maior. Jesus é poderoso. Somente Ele é poderoso para resgatar você dessa situação. Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei como está a sua mente. Eu não sei o que está te preocupando. Eu não sei por que você está ansioso. O que eu sei é que Jesus é poderoso para resgatar você dessa situação. Ele é poderoso para fazer.
Ele é poderoso para fazer. Jesus pode, Jesus faz, Jesus está aqui, Ele está aqui. Ele quer transformar a sua situação. Ele quer colocar a mão dentro do seu coração e arrancar toda a ansiedade que aí está. Jesus está aqui. Ele é poderoso para fazer. Jesus é poderoso. Põe para nós 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7. Preste atenção aqui. Olha o que Pedro vai falar. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Deixa o texto aqui. Lancem sobre ele, joguem sobre ele. O que está te deixando ansioso? O que Pedro diz? Lança sobre Jesus, porque ele é poderoso para resolver isso. Por que você está ansioso, meu irmão? Por que você está ansiosa, minha irmã? O que tem preocupado você? Joga sobre Jesus essa noite. Lança sobre ele. Lança sobre Jesus. Lança sobre Jesus os seus problemas. Lança. O que está te deixando ansioso? O que está te preocupando? Lança sobre Jesus, porque Ele é o Salvador dos ansiosos. Jesus pode mudar a sua situação. Jesus pode fazer. Jesus é poderoso para mudar. Veja bem, é sobre Jesus. É sobre Jesus. Não há meio termo. Não há meio termo. Ou você se entrega inteiramente ao Espírito de Deus, orando corretamente, pensando corretamente, vivendo corretamente, ou você acabará se entregando à sua parte, ficando dividido e vivendo uma vida ansiosa. Meu irmão, minha irmã, esmague a ansiedade. Saia daqui disposto a orar corretamente, a pensar corretamente, a viver corretamente. Esmague a ansiedade nesse ano. Que a ansiedade não triunfe sobre a sua vida. Que você triunfe sobre a ansiedade. Que a ansiedade não triunfe sobre o seu coração, mas que você esmague a ansiedade. O que está te preocupando? Jesus está aqui hoje. Ele é poderoso. Não importa o fosso que você se encontra, não importa o lugar que você esteja, Jesus é poderoso para resgatar você daí. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Vamos nos colocar de pé.